Dando sequência ao nosso estudo, nesse vídeo nós vamos identificar os ambientes e inserir a cota de nível, né? Cota de nível em corte. Então a primeira coisa é identificar o ambiente. Para fazer isso eu vou até a arquitetura e vou escolher essa ferramenta aqui, identificar ambientes. Pronto. Quando a gente clica na ferramenta, vai aparecer todas as áreas que a gente fez a inserção em planta. Quando ele faz a inserção de uma área, quando a gente identifica uma área em planta, ele coloca a altura também dessa área. Veja que eu fiz aqui a identificação da laje de cobertura, né? E ele colocou uma altura de 4 metros. Então não há necessidade, né? Principalmente aqui, porque é só uma área pequenininha. Mas por que o Revit faz isso? Bom, porque a gente pode pegar a cubicagem do ambiente também, né? Por isso que ele faz. Só que veja nesse caso, aqui embaixo nós temos o lavabo do térreo. E aqui em cima é o banho 1, né? O banho lá da parte superior. Só que essa área de baixo do lavabo está invadindo a parte de cima, de modo que se eu colocar esse texto aqui vai aparecer lavabo. Eu até poderia colocar aqui em cima e depois mover um pouco, né? Mas o que eu gosto de fazer é diminuir um pouco a altura e deixar na altura correta aqui, ou pelo menos próximo do limite aqui desse nível, né? Então eu vou fazer isso. Primeiro eu vou colocar uma cota aqui, ou medir na verdade, para saber a distância, né? Então vou medir do nível, então o nível acabado é aqui, até a parte de baixo da laje. Então tá dando 3,17, 3,17,5, vou fazer com 3,18. Muito bem, vou até o piso do térreo e eu vou selecionar tudo. Vou fazer um filtro e eu vou tirar tudo aqui dessa seleção, vou marcar nenhum. Por quê? Porque eu só quero ambientes, Só quero ambientes, peço para aplicar o ambiente, vou dar um OK. E repare que as propriedades do ambiente apareceu assim, deslocamento do limite, está como 4 metros, não, é 3,18, né? Ou 3,17,5, também poderia colocar, né? Então ele vai ficar exatamente na posição. Muito bem, vou até o corte, então ele já editou. Vou pegar aqui o identificador de ambiente. Olha só, ele já baixou, ele tá até invadiu um pouquinho aqui, acabei pegando acho que a medida errada, né? Mas não tem problema, ele só não pode invadir o pavimento superior. O mesmo pode ser feito no superior, né? E nesse de cima. Então não é errado deixar, isso aqui não influencia nada, mas na hora que a gente vai colocar aí o identificador, tá certo? Poderia fazer no superior também. Então vou lá, pavimento superior, vou selecionar tudo, vou fazer um filtro, vou marcar nenhum, porque eu quero só ambiente, vou pedir para aplicar, e aqui eu vou deixar com 3,17, então 3,17, vou pedir para aplicar, muito bem, volto lá para o corte, vou até a arquitetura, identificador de ambiente, olha, ele já desceu, ele já abaixou, né? Embora aqui é um pouquinho mais baixo, né? Então teria que descer um pouquinho mais, mas não tem problema, pode deixar assim, né? Posso fazer aqui mesmo, se eu quiser selecionar e até as propriedades eu posso baixar esse valor. Então aqui eu vou fazer com 2 metros, Olha lá, ele já baixou, né? Aqui não tem problema, isso não vai influenciar, tá? Então muito bem, as alturas do ambiente foram ajustadas. Agora sim, vou até a arquitetura, identificar o ambiente, passou o mouse, ele já pega a informação. Então aqui, garagem, vou dar um clique. Veja que eu vou tentar pegar o mesmo alinhamento, vamos colocar aqui o lavabo, depois aqui a circulação, vamos ver se eu peguei o alinhamento, logo em seguida a sala de jantar, aqui o quintal, e já vou fazer o de cima, Aqui tem o escritório, terraço. Esse aqui ele não vai aparecer, por quê? Porque ele está lá no fundo, ele não está chegando, né? O identificador não chega até a circulação, né? Ou melhor, o corte não chega até a circulação. Então aqui eu não consigo identificar, né? Mas não tem problema. Vamos fazer aqui o banheiro 1. Pronto. E aqui em cima não tem, né? Não tem uma área definida, é só uma laje. Então, assim já é suficiente. Mas tem um detalhe. Quando a gente coloca o identificador em corte, ele não deve aparecer a metragem quadrada. Metragem quadrada é informação de planta baixa, né? E não de corte. Então a gente precisa tirar. Só que se a gente tirar essa informação, ela vai tirar da planta também, né? Já que é o mesmo identificador.
Então a gente precisa duplicar esse identificador. Aqui em corte não aparece a metragem, lá na planta vai aparecer. Então vou selecionar esse identificador, vou pedir para editar tipo e eu vou duplicar. Esse identificador do ambiente, ele vai ser identificador do ambiente, tracinho, corte. Eu vou dar um OK nele. Esse sim, então em vez de mostrar área, eu vou tirar. Então ele não vai mostrar nada a não ser o nome, né? Então tirei tudo, dei um OK. Pronto, ó, ele só ficou garagem. E os outros? Bom, os outros é só selecionar, ó. Posso clicar segurando Ctrl, ou eu posso selecionar todo o objeto, fazer um filtro, pegar só o identificador de ambientes, ó. Então vou fazer isso. Selecionei todos, fiz um filtro, tem que marcar nenhum, por quê? Porque eu só quero aqui o identificador de ambiente, ó. Não é nenhum ambiente, hein? É só o identificador. Pronto, ó, ele já apareceu selecionado. Vou até as propriedades e vou trocar. Então, em vez do identificador de ambiente, eu quero identificador de ambiente em corte. Pronto, alterou todos de uma vez só, né? Então, perfeito, ó. Colocação pronta. Só que agora eu preciso colocar a cota de nível. A cota de nível, para a gente fazer a inserção, nós vamos até a aba anotar. Logo em seguida, nós vamos trabalhar com a elevação de ponto. A elevação de ponto, a gente deve tirar a chamada de detalhe. Só que tem um problema. Quando a gente colocar isso aqui, ó, eu vou colocar aqui no lavabo, né? Ele é -2. Então, eu vou dar 2 cliques aqui para fazer a inserção. 1, 2, pronto. Ele colocou, só que é o seguinte, a simbologia dessa cota de nível ela está errada para o corte. Essa simbologia aqui é colocada em planta apenas, né? O corte é diferente. Só que é o seguinte, se a gente selecionar essa simbologia e vir até editar tipo aqui, em símbolo principalmente, ela não tem opção igual a BNT. A gente colocar em cruz, por exemplo, ó, olha lá, ela mudou, ficou só uma cruzinha, né? Então eu não tenho aqui o símbolo correto conforme a BNT. Então nesse caso aqui a gente vai precisar criar a nossa própria simbologia para depois colocar todos, né? Porque senão vai ficar errado. Então a gente vai fazer de fato a nossa família, né? Não do zero, porque ela já tem aqui na biblioteca, mas a gente vai pegar a família, vai fazer uma edição e depois a gente vai colocar, tá bem? Bom, para fazer isso, a gente vai até arquivo. Logo em seguida, vamos pedir para abrir e eu vou querer abrir uma família. Ó. Então, escolhe aí abrir uma família. Muito bem. Assim que a gente abrir a família, ele vai jogar a gente na pasta em português, né? Na pasta em português, vocês devem encontrar aí a pastinha chamada Anotações. Então, abra Anotações. Logo em seguida, Específicos do Brasil. Clica 2 vezes. E aí a gente vai encontrar aqui a elevação de spot, deixa eu ver, cabeça do nível. É esse aqui que a gente quer trabalhar. Ó. Se bem que tem 3 aqui, hein? Antes tinha só 1. Eu vou usar esse aqui, ó. Acho que é o primeiro, né? Ó. Se bem que esse aqui tá mais... Ó, esse aqui é o número 3, ó. Antes a gente só tinha o número 1 e a gente precisava fazer a edição. Agora o 3 já tá pronto, ó. Já colocaram aqui. Então eu vou usar esse aqui. Então, elevação de spot 3, beleza. Pede para abrir. E ele já apareceu aqui, já configurado. Não vou precisar mexer em nada, hein? Eu só vou carregar ele no projeto. Ele jogou a gente lá na planta. Eu vou voltar para o corte. E agora é o seguinte, ó. Se eu pegar essa simbologia, for até editar tipo, e onde está escrito gráfico, símbolo, eu mudar, eu vou encontrar ó, a elevação de spot 3 cabeça do nível. Só que se eu mudar por aqui, a planta vai ser alterada também. Então vai ficar certo aqui, mas na planta vai estar errado. Então eu tenho que duplicar essa simbologia aqui. E é isso que eu vou fazer. Ó. Seleciono o alvo aqui, vou até editar tipo e vou pedir para duplicar. Qual é o nome que eu vou dar? Bom, eu vou colocar aqui como cota de nível, tracinho, corte. Então eu sei que essa simbologia é do corte, né? Muito bem. Então dupliquei, dei o nome. Agora sim eu volto em símbolo e troco. Eu não quero mais essa M cota de elevação. Eu quero elevação de spot 3, cabeça do nível.
Pronto, seleciona, dá um OK e ele já foi alterado, ó. Então agora ficou legal, hein? Se a gente olhar lá em planta, lá no pavimento térreo, por exemplo, ó, a simbologia aqui está correta. E no corte também. Só tem um detalhe. Esse texto aqui ele tem que ficar aqui em cima e não embaixo, né? Então a gente precisa fazer um ajuste fino. Eu vou clicar na simbologia, vou até editar tipo e eu preciso subir um pouco. Eu vou trabalhar aqui no deslocamento de texto da chamada de detalhe. Está com 1.5, eu vou colocar 6 milímetros e vou pedir para aplicar, vou dar uma olhada. Ó. Olha, acho que aqui está bom, ó. 6 foi suficiente, né? Então agora essa simbologia está pronta para a gente aplicar. Agora é super simples. Vai lá em anotar, escolhe a ferramenta elevação de ponto. Só que antes de sair clicando, eu posso escolher em propriedades. Eu quero trabalhar com a cota de nível em corte. Agora sim, ó. Passou o mouse e identificou, 2 cliques. Pronto, ó. Então vamos colocando aqui na circulação 1, 2 cliques. Eu coloquei para baixo, coloquei errado, tá vendo? Depois eu faço de novo essa. Vamos posicionar, 2 cliques, pronto, quintal. O quintal ele está aqui embaixo, né? Então posicionei, 2 cliques. E assim devagarzinho eu vou colocando sempre próximo do nome, né? Dando 2 cliques. Cuidado na posição, hein? Então sempre acima do piso acabado, ó. Vou colocar esse aqui do banheiro, piso acabado, tá aqui. Coloquei errado também, coloquei para baixo, né? Pronto. Mas aí é só apagar a simbologia que tiver errada, não tem problema. Ó. Então esse aqui também ficou para baixo. Vou repetir aqui o comando. Muito bem, posso colocar aqui em cima, ó. Colocar uma aqui também, ó, não tem problema. E eu vou colocar uma lá na caixa d'água também, né? Embora ela não esteja cortando, poderia colocar até nessa ponta aqui, ó. Que está em cima da parede, né? Ó. Então veja que já ficou na posição, né? O legal é sempre ter o mesmo alinhamento, né? Aqui não foi possível, mas essas aqui dá pra gente alinhar, ó. Posso fazer o processo de alinhar. Aqui até poderia fazer o alinhamento, ó. Só que eu teria que trazer esse texto mais para o lado, né? Ó. Então vou fazer isso. Embora aqui não ficaria o ideal, porque, poxa, o texto está na frente da porta, né? Mas o importante é sempre a gente manter esses alinhamentos quando possível. Não é o caso, obviamente, né? Sempre vai ficar meio torto aqui. Então vamos arrastar tudo para o lado. Ó, dá para resolver essa de cima com a de baixo. Então vou usar o comando alinhar, o AL. Seleciono o eixo que eu quero de referência, depois o eixo que vai mover, ó. Pronto, ó. Ficou bem alinhado aí, né? Aqui também dá pra gente alinhar, ó. Vou tentar alinhar mais pra cá. Puxando um pouquinho o texto, belezinha, ó. Ficou melhorzinho. Aqui também dá pra alinhar. Aí, pronto, ficou bem alinhado, né? Então tá aí, ó, corte longitudinal feito, né? A gente precisa fazer o corte transversal, né? E o corte transversal é da mesma maneira, não muda nada. Então vou até a planta do pavimento térreo e faço o segundo corte. Então pego a ferramenta de corte e crio um. Aí vocês podem escolher. Eu vou cortar aqui a minha cozinha e a minha sala de jantar, né? Ó. Pronto. Fiz o segundo corte. Aí esse segundo corte também precisa ser ajustado. Então mesmo procedimento. Fazer o ajuste aqui do estilo, então detalhe alto, colocar aqui cotas de nível, fazer aquela caixa, ocultar esses eixos, enfim, o mesmo procedimento, né? Então não muda nada, é só fazer exatamente da mesma maneira. Mas ó, o corte 1 já ficou bom, hein? Havendo a necessidade, quem quiser pode até ocultar esses níveis aqui, de novo, né? Eles só servem para a gente construir o nosso projeto. Depois pode ocultar, ainda mais porque agora já tem a cota de nível e a demarcação dos ambientes, né? Então ele não é mais necessário. Inclusive, ó, apareceu aqui a indicação do corte 2, né?
o corte 2 ele não vai aparecer nessa vista. Então, olha, eu seleciono ele, botão direito do mouse, peço para ocultar na vista esse elemento. Pronto, ele desapareceu. Só vai aparecer lá na nossa planta do pavimento térreo, ok? Então tá aí, corte feito, né? O corte 1, precisa fazer o corte 2 também.